Continuando a segunda parte da sessão da tarde, mantendo o tema testes genéticos, We're going to talk about genômicos, uma nova genetic era. tests, Nós temos aqui o genomics, and a new era. que A veio new da era. Austrália, We tá have com a jet guest lag, from Australia, so he has a provavelmente very ele deve estar lá serious pelas 5 jet horas da lag, manhã, so mas it's está probably disposto 5 aqui a.m. where he para dar lives. uma aula. But he is Aula em up and direção ao ready futuro da to give you genética e this desempenho class atlético. toward the Towards future the of future of genetics and genetics and athletic athletic performance. É o professor Professor Newton, Nir da Austrália. Ainen from Australia. I just presented you. It came from Eu Australia acabei de with te a big jet apresentar, lag. dizendo que você veio da We are Austrália ready com to um fuso listen to you. horário todo That's a big bagunçado problem, e que the jet você lag. está pronto. Sim, o fuso horário é um grande problema. 13 hours ahead. 13 Australia horas, is a another day Austrália now. está 13 horas So, mais tarde. I'm losing Já a é day outro dia, então every eu time I'm perdi here, um dia. Toda vez que eu venho para and cá, I'm eu coming perco back. um dia. So I will join the greetings for Joao and Então, eu organizing vou committee. Thank you for cumprimentar o having me João here. e o And I comitê, think this o comitê is a organizador. very, Muito very obrigada pelo important convite. Eu acho que este é congress, um very congresso muito focused importante, muito on athletic focado performance. na And performance de atletas. this is our new building in Esse é o the nosso Institute of novo Sport. It's prédio as no an Instituto active living at Victoria Esportes University in e Melbourne. Ciência do So Exercício I em just came to Melbourne, na Australia 10 Austrália. months ago Eu from vim para a Israel, and Austrália 10 Australia meses is atrás, eu sou de crazy, Israel e a crazy, Austrália crazy é in um país sports. louco por We esportes. have 24 million Nós people. temos 24 They're milhões de all running to pessoas, work, todos eles cycling to correm work. para o trabalho, andam de They are doing bicicleta, vão de everything in bicicleta para o sports. All the trabalho, professors in the praticam university todas are as coming modalidades, todos with os their professores bikes. da So universidade vêm de it's very new to me. bicicleta. So Australia E is isso é muito very, novo very para big in mim. A sports. Austrália gosta muito And de we're esportes. also investing in the E future of também sports estamos sciences. investindo no futuro da ciência And dos I think the esportes. first E eu question acho que a primeira that I would like to pergunta ask here or que eu to gostaria address de here perguntar aqui is there a é: future será que há for um genomics and futuro sports? para a genômica Are na área dos we esportes? working in the right Será que direction estamos or trabalhando are na we wasting direção our time? certa ou estamos And I think perdendo from my tempo? E eu acho que, do perspective, meu ponto de yes, vista, we have a future, sim, but we nós have to be temos um very, futuro, very mas nós smart and precisamos bright ser muito to see how inteligentes e we are espertos developing para ver and how como we are vamos investing in the desenvolver future e of genetics investir and no sport. futuro da genômica na área dos I esportes. think the big trouble with the E eu acho que future o grande problema com o normally futuro it é que arrives geralmente before we ele can chega be antes que ready nós for it, estejamos like prontos the para GWAS studies ele. or the Exatamente technologies como os that are estudos GEVAR way ou as ahead of us. tecnologias que estão muito à nossa The frente. second question is, can A we segunda even pergunta predict é: the será que future? dá para If prever o we do have a futuro? future in the field, can Se we nós predict tivermos it? um futuro nessa And, área, será que ele I'm pode not a ser prophet, previsto? But also Ken E eu não Olson sou was the prophet saying that um there is profeta, no reason for mas teve any um profeta individual que to have a disse: computer não há in their nenhum home. motivo So para nenhuma pessoa everybody ter now um can watch computador their em iPhones casa, e hoje and nós vemos o que comment on acontece that. com os iPhones So e os we iPads don't e really comentar know essa what will happen in the profecia. future of Então nós não genetics and sport. sabemos o que vai acontecer com o futuro da However, we genética have nos some esportes. baselines, we have Mas nós some temos starting alguns points pontos de partida that we can grow from them. e nós podemos And I think, partir desses I pontos. apologize if I E me repeat some of the desculpe se stuff eu vou that- repetir algumas das that has coisas been que done, foram explicadas nas outras before, aulas, but I think our starting point is mas eu acho obviously que o the nosso ponto de famous partida, heritage obviamente, study, é o estudo, o famoso from estudo Claude Heritage de Claude and his Bouchard, colleagues showing e a colegas, large variety mostrando of uma grande variedade training response de with very respostas low ao responders, treinamento, very high com respostas responders, muito baixas, muito very high altas, standard deviation to um the desvio same padrão training, bastante alto para o the same mesmo 20 weeks treino of training. e para o And mesmo it's número de not semanas only de in VO2 treino, max, e não apenas also no in VO2 other máximo, mas também phenotypes, em outros fasting fenótipos, glucose, por exemplo, fasting glicose, insulin, sorry, desculpe, heart rate, insulina em jejum, systolic blood frequência pressure, cardíaca, pressão and sistólica HDL e cholesterol. colesterol So, HDL. from my perspective, it's kind of Então, na like minha taking opinião, same driver, é como same pegar o fuel mesmo with two motorista e o cars, mesmo taking combustível them com dois to the carros, track and levá-los a thinking uma that they will pista finish at the same e achar time. que os dois However, carros vão terminar ao mesmo tempo. they haven't got the same Entretanto, engine. não And são this os mesmos engine motores. is supposedly our E esse genetic motor background. é, na verdade, o nosso background genético. I think our second thing
with the starting point or Eu second acho que starting o nosso point will be segundo the ponto de talent ID partida or talent seria a identification in sport, identificação de talentos no which is esporte, today being used que in hoje está very sendo in-situ usado evaluations, com avaliações like in talent situ ou confirmation, localizadas, same como, as, por exemplo, confirmação de Stephen talento, said que foi o before que o me, Stephen based mencionou on antes de physical mim, tests, com based base em on testes psychological físicos, tests, testes and then psicológicos e talent depois development. desenvolvimento desses And yes, we are talentos. losing a lot E of sim, people nós in the estamos process perdendo muitas pessoas because we are no curso desse processo, poorly porque a nossa their previsão ability to be não é good in satisfatória the future em relação because à we are not capacidade using dessas all the pessoas de information. serem bons atletas no futuro, porque não estamos usando todas as And informações possíveis. Gordon Hill in 95 in the Gordon Australian Hill, crew, em said that, 1951, I numa like your idea tripulação of using australiana, the disse, argometer as a desculpe, um measurement remador or as a mean australiano measurement disse of que selection gosta da in an ideia all-Australian de crew, usar which looks like really esse tipo de ridiculous today, seleção em because toda a today we are tripulação more australiana. focusing E on isso the parece individual ridículo rather hoje, porque than hoje nós estamos nos focando everybody muito as a mais group. nas abordagens individualizadas e não em grupo. So, I think we all know, we all understand that genetic influence Então, eu acho que todos performance. nós sabemos e compreendemos a influência genética na And if you performance. take it to a phenotype, to a trait, you know Então, that se nós there is pegarmos um environment, fenótipo, and the um environment traço, is nós training, sabemos que is tem um diet, ambiente, is e o ambiente inclui new treino, swimming dieta, suit to the o swimmers, novo new traje de brand new, banho dos shoes, nadadores ou os that we are tênis kind que o of corredor pushing the usa, boundaries. We que already estão have all the new expandindo os equipment, limites, já que all the não new temos todos esses novos development, all the equipamentos, novos fine-tuning desenvolvimentos, training. todas We are as still melhorias de missing the treino, mas genetic nós ainda component, estamos and based sem on the saber, ainda estamos no heritage and escuro quanto other aos componentes studies, genéticos. E baseado no I estudo would say it's Heritage ou em about, outros estudos, depending who you eu ask, diria que, dependendo about de para quem você 50-50. perguntar, essa é uma 50 influência 50 a 50%, 50% hereditariedade, 50% ambiente, ou algo assim, entre 30 of heritability. a So 80% if de we know hereditariedade. Então, se nós já sabemos I isso, think that it means that in the future eu acho que isso significa que no we futuro will have to use nós all vamos the precisar usar information to todas as fine-tune informações training. Maybe, I para don't know. melhorar os treinos. Talvez, What não do we- sei, what do we talvez know sim. now? O que nós sabemos what is in agora? the present? O que nós temos no presente? So, first of all, we know Então, how em primeiro to read the lugar, genome. nós sabemos As of, como ler o 2001, genoma. we know Desde how to read the 2001, nós já genome. sabemos We ler know o that the genoma. code Sabemos that que makes os you use códigos is que available, tornam and we você, know how to read it. We estão know letter by disponíveis. Nós letter já sabemos. throughout the Podemos genome. lê-lo letra por letra em todo o We also genoma. know that we have variation Também sabemos que throughout the temos genome. variações no We know genoma. that around Sabemos que 99.9% we are identical. 99,9% nós somos However, idênticos, 0.1% mas of us, 0,1% our do genome nosso is genoma tem variações. So we have the SNPs, Então, nós temos the os single nucleotide SNPs, que são os polymorphism, which is the polimorfismos most de common, único the most nucleotídeo, que são os investigated, mais comuns e mais not only in investigados, sports, but also não in apenas disease. nos esportes, mas também para previsão, We also have previsão de repeats, doenças. two-letter Também repeats. temos as repetições, We have copy number temos as variation, variações em números de cópias. and the most complex one, or the most E investigated os mais in the last couple of complexos years ou is the mais epigenetics, and we have investigados some more, just recentemente example of aí, insertion são os envolvidos na deletions, or epigenética. other components in the genome that are different Temos between algumas individuals. inserções, deleções So, e outros componentes we no have genoma que são diferentes entre sports people indivíduos. in Então, here, nós temos os atletas and we aqui have the general e population temos a here. população em geral And aqui. are they different from each other? Será que eles são genome diferentes uns dos in outros? the genome? I Do ponto think de they vista are. genético? Eu acho que sim. I also think that the good Eu side também acho que o is lado that bom these de tudo isso variations, é que essas we variações, think that they nós may achamos que elas podem causar uma alteração cause or in gene na função function, do gene ou which da may be proteína beneficial que to pode athletes trazer benefícios para os in the atletas future. no So futuro. we have some Então, nós baseline temos to lie on to go to alguns the pontos de future. partida para o futuro. But the biggest problem is, Mas o I grande think, problema, na minha that we opinião, know how to é que read nós the sabemos genome, but we como don't ler know o how to genoma, mas não interpret that. sabemos We don't necessariamente como necessarily know interpretar. what the genome means. Nós não sabemos com that's exactly certeza o what que we are seeking significa o for. que está escrito no genoma, e é isso que nós estamos investigando That's how all atualmente. the SNP to trait É or assim genotype- que todos os phenotype, study estudos have de started, SNP para traço ou around the genótipo para 90s, fenótipo começaram nos anos at 90, the beginning of new era. no início down de uma there. nova era. We also joined the ride around 2007 Também, mais ou menos with em elite athletes 2007, from, nós Israel. começamos com atletas de We elite strongly em believe that Israel a fazer mitochondrial estudos pathways or pathways de that vias are related to the mitocondriais mitochondria ou vias relacionadas will à affect, or genes mitocôndria que that podem will affect afetar performance. a performance desses atletas.
Mainly we believe that the Então, pathway of PGC1 primordialmente, alpha, nós nuclear achamos que respiratory a via factor, dos we know fator that respiratório affects muscle. ou de alguns fatores We believe that listados there aqui are some afetam os variations over there músculos. that may Nós acreditamos affect que há algumas performance. variações que afetam a performance. So as I said, we joined the ride Então, como and eu disse, we nós selected nos some juntamos a essa candidate corrida, SNPs, nós selecionamos alguns 6 SNPs for, candidatos, 6 the nesse accurate, caso. and we tested them Nós one by one, testamos esses SNPs um a um athletes versus em control. atletas comparado ao grupo controle. Nós tínhamos 74 atletas de resistência, 81 de velocidade e mais ou menos 240 controles, e nós mostramos que os atletas de resistência apresentam variações associadas ao aumento da sua resistência. Na segunda fase, nós levamos ao que o Dr. Williams disse, para comparar o genótipo, o score total de genótipo, para ver se eles tinham um efeito conjunto. E com o meu colega Alejandro Lúcia, nós pegamos esses 6 SNPs e mostramos que em 74 atletas de resistência, eles apresentavam um score mais alto de genótipo do que para potência e controles, que tinham mais ou menos o mesmo score. Será que podemos usar essas informações para fazer treinos individualizados no futuro? A minha resposta é a mesma dos meus outros colegas, que não, ainda não, é muito cedo. E com as coortes, e agora eu estou até criticando o meu trabalho, com coortes de 74 atletas de resistência, 81 de potência, não podemos prever nada. Foi um bom início, é claro, mas precisamos avançar. Então, para avançar, ou falando em avançar, eu acho que precisamos dar vários passos em direção ao futuro. Precisamos de estudos no futuro. Em primeiro lugar, precisamos de estudos de controle de caso controle com atletas de elite. E é muito difícil recrutar atletas de elite para as sessões de treino. E os atletas de elite também não mostram um aumento tão notável no VO2 máximo ou em outros componentes, outros fenótipos. Então, no caso de atletas de elite, nós não temos nenhuma escolha, a não ser avaliar genótipo-fenótipo. Mas nos atletas de elite, o fenótipo é bastante único, bastante extremo. Então, nós estamos bem confiantes de que o fenótipo vai ser bom o suficiente, exatamente como uma doença muito rara. Esses fenótipos são raros, então temos muita confiança no fenótipo e podemos continuar fazendo assim. E um outro elo que está faltando aqui são os estudos de treino. Então, precisamos fazer estudos de treino com a população em geral. Também precisamos aumentar o tamanho das amostras o máximo possível, não apenas nas sessões de treino, mas também nos atletas de elite. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E precisamos estar nos estudos de treino, precisamos de fenótipos melhores, não apenas fenótipos de performance e desempenho, mas também fenótipos musculares, moleculares e de mecanismos que nós possamos associar ao genótipo para termos mais confiança nos nossos resultados. Então agora eu vou apresentar para vocês o que nós estamos fazendo atualmente para tentar melhorar ou avançar nesse campo. E eu acho que um dos principais desafios é colaborar, cooperar com muitas pessoas. Precisamos ser responsáveis por coletar amostras em todo o mundo, atletas de todo o mundo, se a gente quiser avançar nesse campo. Então, o estudo de performance
de elite que nós estamos começando, ou já começamos a fazer. Estamos coletando amostras de DNA de cerca de 3.000 atletas de elite de resistência pura e potência pura em todo o mundo. Então temos amostras da Europa, de outros lugares do mundo, também da Austrália, e estamos tentando reunir todas essas informações para chegar ao poder estatístico que nós precisamos, como o professor Bouchard mencionou. Também queremos dividi-los com base em resistência pura ou potência pura. E, novamente, o fenótipo é muito importante aqui. Não podemos ir para todos os esportes em equipe, como, por exemplo, futebol ou futebol americano, porque são fenótipos mistos. Precisamos de amostras puras e precisamos também refinar, como diz o professor Williams, entre velocistas, ciclistas, se for possível. E não é fácil fazer isso. Vamos tentar dividi-los ou subdividi-los da melhor forma possível entre o nível de performance, entre os melhores do mundo e o resto, os melhores 10%, por exemplo, para ver se tem algo exclusivo dos atletas que realmente estão no grupo dos melhores do mundo. Isso é um grande desafio, isso é muito importante. E o problema, é claro, é o tamanho da amostra. O tamanho da amostra vai ser reduzido e, portanto, nós vamos ter menos confiança nos resultados. Entretanto, esses são os melhores atletas do mundo, que estão chegando aos melhores fenótipos, aos melhores tempos e distâncias do mundo. E eles são diferentes de nós, nós quase temos certeza disso. E precisamos de tecnologias de sequenciamento de alta resolução, sequenciamento profundo, porque senão todos esses genes candidatos, que são os nossos alvos hoje, não vão nos levar a lugar nenhum, porque esses alvos genéticos já estão aqui, mas nós precisamos levá-los ao próximo nível para buscar algo que seja exclusivo desses atletas, que só exista nesses atletas. E estamos fazendo essa pesquisa em cooperação com a professora Catherine North, da City University, da Universidade de Sydney, desculpem. E vamos tentar fazer associações de genoma completo, GWAS, sequenciar o genoma dos melhores atletas do mundo para ver se há diferenças, se há variações, diferenças entre os atletas e a população no geral. O segundo passo que nós vamos dar, a segunda etapa do nosso trabalho, são os estudos de treino, como a professora Catherine North e o professor David da Universidade de Sydney. Nós incluímos pessoas não sedentárias. São pessoas, eu diria, que têm um nível médio de exercício, um nível moderado, de cerca de 45 a 60 mililitros por quilograma por minuto de VO2 máximo. Submetemos essas pessoas a 4 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade, como foi feito pelo laboratório de Bishop, e que demonstrou-se que é bastante útil para a capacidade de buffer e outros fenótipos. E nós acreditamos que o treinamento intervalado de alta intensidade é a bola da vez em termos de treino, e nós temos suporte de outros países também. A nossa meta é um grande número de participantes, e não é fácil atingir esse número, mas nós já temos 30 pessoas que concluíram a nossa primeira sessão e estamos avaliando os fenótipos antes e depois do treinamento. E eu acho que o mais importante é que nós estamos fazendo biópsias também pré e pós-treinamento. Na Austrália, todo mundo está fazendo biópsias, é inacreditável. Então, não tem problema, não estamos tendo problema para obter biópsias para os estudos. Todos os estudantes da universidade estão com buraquinhos na perna. Vamos tentar cobrir fenótipos musculares
de forma abrangente, com enzimas, respiração mitocondrial, porque nós realmente achamos que esse é um fenótipo muito bom para a biogênese de mitocôndria e função mitocondrial. Depois vamos tentar correspondê-los com genótipos, por exemplo, como o professor vai falar mais tarde, que é um bom preditor de esportes que nós temos no momento, então nós vamos tentar fazer isso com alfa-actinina e outros SNPs mitocondriais. The other thing is, of course, is to go GWAS, to go genome-wide with these A última coisa é seguir para todo o genoma dos participantes. E nós vamos ter apenas 150 ou 200 participantes, mas teremos, ou esperamos ter, um fenótipo bem forte para seguir em frente. Então, são essas as duas principais vias que eu acho que devemos seguir em frente neste campo. Para ser sincero, eu acho que agora não conhecemos quase nada a respeito desse campo. Então, é um bom momento para seguir em frente, para dar os próximos passos e ver se temos alguma coisa que pode ser validada em grandes populações, em fenótipos de populações de atletas de elite. Então, é claro que vamos precisar de grande colaboração internacional e ajuda também de outros pesquisadores. Back to the training design. Então, voltando ao design de treinamento, estamos designando as pessoas a 4 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade. Antes do treinamento, medimos a absorção de oxigênio máxima e outras medidas de desempenho. Nós medimos o tempo de 20 km de bicicleta, que é um outro previsor de performance, e depois do treinamento fazemos as mesmas medidas. Esse design específico também utilizou o taper, ou seja, a redução, o fim do treinamento após essas semanas. Vimos o ápice dos resultados mitocondriais e também observamos que há uma grande variação entre as pessoas, o que reflete o que era dito por Bouchard e outros. Vimos também um aumento da respiração mitocondrial, que é uniforme entre as pessoas. Então, o que temos até agora é um aumento de 46% da respiração mitocondrial depois de 4 semanas, apesar de um alto treinamento, e também uma redução significativa durante as 2 semanas de taper, ou seja, sem treinamento. Isso significa que as mitocôndrias dos músculos esqueléticos adaptam rapidamente às mudanças e demonstram uma plasticidade notável. Eu acho que investir nos estudos das mitocôndrias seria algo bom para o futuro. Então, é prático. Junto aos meus colegas, eu vou dizer que, por enquanto, não podemos realizar nenhum tipo de teste. Isso não é prático no momento. Mas acreditamos que, com um bom ambiente, com uma boa tecnologia, isso será possível em breve. Não em breve, vai demorar um pouco, alguns anos, talvez décadas, para atingir essa meta, mas essa tradução das pesquisas não significa que isso precisa ser realizado imediatamente. Precisamos investir de forma inteligente para ver esse futuro em algumas décadas. Então eu gostaria de agradecer meus colegas na Universidade de Victoria e também a professora Catherine North, doutora Kate Quinlan e o Dr. Howling, meus colegas da Universidade de Sydney. Muito obrigado. Congratulations
for your work. Parabéns pelos seus estudos. We already have somebody with Nós já their hands up. temos alguém que quer fazer uma pergunta. Thank you for that presentation. Excellent. Obrigado pela apresentação, foi You excelente. talked about your gene athlete study, Você or the falou common executive do- abbreviation that you had for your study. de Have you thought estudo about how you're going seu, to e deal você with the pensou a different respeito de ethnic como você backgrounds of your individuals? vai lidar com when you're collecting diferentes samples from around the world? etnias dos seus Especially sujeitos, your coletando sample amostras size no of 2000, mundo, it's gonna be principalmente quite a com esse challenge, padrão amostral de because you may 3.000, find that seria um grande desafio, all porque talvez SNPs você behave in the encontre same que direction. os SNPs não tenham all comportamentos semelhantes groups of em Africans diferentes have grupos de different atletas backgrounds. de diferentes Have you thought about etnias. how to deal with that? Você pensou em como você vai lidar com essa questão? I think that, yeah, it's going to be very challenging. Sim, eu acho que será and um I grande think, desafio e we haven't really thought acho que about nós it não truly, pensamos but I completamente a think respeito that we disso. will have to control Acho que these teríamos que variables controlar somehow, essas variáveis de that alguma is the forma background, but it's very em relação à challenging because etnia, mas in a lot of é um these desafio, countries, porque em muitos desses in países, many of these countries, the athletes are not os atletas purely não são, ethnicity or purely não têm uma etnia genetically pura, ou seja, eles não têm uma predisposed, or predisposição their genética ethnicity is em relação not à sua the same. etnia. So Eles não têm a mesma it's going to be etnia. very challenging. Então será um grande desafio no futuro. Can I just ask a follow-up question on that? Eu quero fazer uma pergunta You para talked about complementar a essa. Você falou na seleção de and fenótipos distinguishing puros, endurance and power. Have you distinguindo entre a resistência e a força, ou a potência. not select from? Você já sabe como você não vai selecionar? Você, Yeah, você of pode course, dizer thank algo a you for the respeito disso? question. Yeah, we are going to target mainly Nós vamos marathon direcionar o runners, estudo principalmente mainly a the best maratonistas, bicycle, the best os melhores triathletes. ciclistas, os We are melhores aiming for triatletas. very pure Então estamos endurance buscando versus a very resistência pure pura power. And when I say e power, I mean comparada à 100, potência 200 pura. meters, Quando eu estou falando de long potência, eu quero jumpers, dizer high jumpers. salto, And we will salto à try, if we'll have a distância, sufficient number, we'll velocistas. try Então, se also tivermos to um número alto address o suficiente, only by tentaremos one by tratar one. de For instance, 1 a 1, 100, 200 meters as a group, ou seja, tratar o grupo de jumpers 100 as a metros group, rasos como etc. de It's going atletas to de be very salto como challenging because of the small number E isso of será um grande people. desafio devido ao but, baixo número de I mean, participantes. in the field, that's what we Mas have. é o que temos nesse That's what campo. we have. We have not a lot of people Não that have temos the same muitas phenotype, pessoas com which o is- mesmo that's fenótipo. why it's very rare E é por isso and very que é challenging. tão raro e tão desafiador estudos desse tipo. Parabéns, professor, pela brilhante apresentação. Thank Just you, a minute. Professor, for your brilliant Okay. presentation. Só um segundo. Thank you, Professor, for your brilliant presentation. Professor, em relação ainda a esse estudo, né, com N bastante grande, Concerning your eu study, gostaria de saber having o good, que vocês sample pensam size, enquanto what do critérios you think de in classificação terms of de atletas de elite, criteria for uma elite vez athletes? que essa é uma grande dificuldade, Because né, this is a major dos trabalhos challenge envolvendo for atletas. studies involving athletes. Thank you very much for your question. Yeah, Obrigado pela sua it's pergunta. still talking. Oh, okay. So yeah, we have some ideas in Sim, our temos mind algumas how ideias to em mente classify de these como athletes classificar as esses elite atletas versus como non-elite atletas or de elite international ou level. não I de think that elite the em nível general internacional. classification today Eu is acho que a people that are classificação geral international, hoje é that que as are pessoas, os atletas a nível participating or internacional, representing que their representam country seus in países international em events competições are the internacionais, best versus people that são os melhores, are comparados a national pessoas que level. têm nível But again, nacional. in this international level, Mas, we nesse also nível have internacional, large também variation temos of uma results. grande variação So nos it's going to be resultados. very challenging. Então será um grande desafio. I'm not sure E if only VO2 max is. Eu não tenho if certeza VO2 se max is só the o only VO2 criteria for máximo that. seria We o also único have, it's very critério para complex. We isso. also have the Eu acho que é bem athletes' results. complexo, também temos I mean, resultados de The best atletas, finisher in ou seja, quem in, teve o melhor in desempenho marathon runner. numa I'm not maratona. sure that his VO2 max is higher Eu não sei se than a the absorção second máxima or de the oxigênio third vai or ser fourth mais one. I'm alta not do really que sure about that. do segundo lugar, do So, terceiro lugar. Eu não tenho it's tanta gonna be very certeza. Então, challenging to do será um that. grande desafio fazer uma However, análise assim. international, at least at the Mas, beginning, international pelo menos versus no início, national comparar will o be nível the internacional threshold com o for us. nacional será o limiar para a gente. May I have one question? Eu tenho uma pergunta. Thank you, Nir, for this very nice Obrigado, Nir, talk. pela sua ótima apresentação. Given the variability you are choosing Dada a different populations, variabilidade que different você tem em countries, diferentes populações, em whether diferentes it's, both países, here
have a high Como variability. você So you falou, are, nós temos uma alta variabilidade. tagging very expensive Então, você technology está like utilizando uma GWS. tecnologia bem How expansiva, a this work will be GWS. funded? As I've heard it Como here, que isso there's vai a ser lack of financiado? Pelo que eu funding for this soube, kind of temos work, pouco this kind of financiamento para project. esse tipo How did de you projeto. manage Então, como você conseguiu I realizar thought you isso? were paying for that. Eu achei que você estava pagando. I'm sorry, we have the same problem. Nós temos o mesmo problema. That's a good question. We É are uma boa working on pergunta. some Estamos grant at the moment trabalhando com to get money, alguns but fundos, algumas it's very bolsas nesse difficult to get momento, money to this kind mas of é project. difícil That's why receber I dinheiro think para esse an tipo de projeto. international or E é together, por isso que eu acho que uma everybody cooperação will, in the internacional, future, will se chip in, todos no futuro puderem it will participar be um pouco, something that is feasible isso to seria do. algo possível. Thank you. Obrigado. There's one more question here. Temos mais uma pergunta. Hi, Irene. I would like to get back to the question Eu about gostaria de voltar à something all pergunta over the world. a respeito So, das and we know amostras em that todo for o those mundo. kind of Nós sabemos research, que nesse tipo de the pesquisa, admixture that you found, a mistura let's- que você let's say that we can encontra, send to you digamos, 500 se eu conseguir enviar para elite você Brazilian athletes, 500 atletas de how elite well it brasileiros, makes you from a ancestry that mas que tem will come uma from 0%. ancestralidade Probably you not have diferente, 100% que você não European vai here in ter Brazil. ninguém que é 100% europeu no this Brasil. proposal Então, à is- medida you are que working on você this segue em frente com essa grant proposal. This is one proposta thing that you must para a take a lot bolsa, of care. isso é algo que você deve tomar muito Because, cuidado. you spend a lot of money genotyping these Você vai samples, gastar muito tempo and even no for genótipo dessas diabetes amostras, and all e this, até para let's say, diabetes ou must-funded complex traits. para outros They are, traços the que são people bem are estudados, avoiding nós a percebemos que as population. pessoas They are evitam estudar focusing populações on mistas. European Elas population. focam em populações So I don't know europeias. if Então that- eu não probably you have sei. a strong pushback on your grant, Eu acho que isso vai ser um grant grande proposal obstáculo para a sua if proposta you de say that bolsa you put se this você disser que vai very admixed utilizar sample in your research. uma This is amostra bem one mista thought that na I sua have. pesquisa. Então é esse meu I pensamento. totally agree with you. There Eu is a big concordo. battle here between Eu acho que small existe uma grande sample batalha size, entre what we did ter uma amostra so far pequena, is small sample que é o que nós size fizemos, and tightly controlled people ter from um Israel, autocontrole from entre USA, pessoas de from Israel, dos Britain, Estados from Unidos, other da Inglaterra e de outras And cohortes. we have to think of a way, Então precisamos of a good pensar way numa how boa to forma combine de como everything together. juntar todas essas Otherwise, informações. we will be stuck Senão, with this ficaremos 75, presos nesses 85 people nesses cortes de or cohort, 75 which pessoas, is 85 very pessoas, underpowered. que têm So we will baixa have to think força about it estatística. wisely, Então how precisamos to do pensar that com and to cuidado develop it. nisso We para are poder just in the desenvolver esse tipo de infant of pesquisa. doing that and Estamos no collecting the início samples, desse tipo de but trabalho, this is a nessa very, very coleta de important dados. issue. That's why we will Mas é uma have questão bem all importante the, e é por isso que I would say, teremos the best people os that we can melhores que pudermos recruit, chamar as bioinformative and para people that are experts in bioinformações genomic, ou pessoas que têm like Dr. Daniel muito MacArthur conhecimento em from Harvard, genômica, and, Dr. others Alector that will Carter assist de us Harvard, to outras build pessoas que vão nos the ajudar better a setup. desenvolver But um definitely design this melhor. is the way to go, Mas com certeza é esse o from caminho, my perspective. do meu ponto de vista. Okay, for the record, when I began the gene athlete study, Quando eu comecei o estudo de genes de atletas há muitos anos atrás, nós tivemos muito sucesso com a Alemanha, Finlândia, Canadá and independent investigators in the e US. os pesquisadores independentes nos Estados Unidos. Sabotaged the effort. Dois grupos sabotaram o One nosso was the trabalho. Australian Um National foi o Instituto Institute Nacional Sport, da Austrália, and the Instituto second Nacional one de was the Esportes US da Austrália, Olympic e o Committee. outro foi o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. You're in good company, Então você está com boas companhias, because Australia has been porque a really Austrália going out of the way to sabotage this effort. tentou realmente sabotar o nosso I will trabalho. write that. E um dia eu vou escrever sobre That is why isso. they brought me now. É por isso que eu estou aqui To agora, boost to try to boost the field. para tentar And yes, we are doing our potencializar e best melhor esse to campo, e work nós with the estamos fazendo o Australian melhor Institute para of Sport. trabalhar com o Cathy Instituto here de will Esportes tell da you that Austrália. A it's Kat vai very falar mais challenging, sobre isso. though, É um desafio muito again, grande. I think that Mas, if you will raise novamente, the eu acho questions que over there, se and I'm formos very levantar essa questão stubborn, lá, e eu sou bastante we'll make it, teimoso, we'll eu go acho que for nós it, vamos and conseguir. we have Vamos chegar also lá. some
E temos também algumas amostras da Austrália que não são necessariamente relacionadas ao Instituto de Esportes australiano, são de outros colaboradores. Então estamos fazendo o melhor que podemos. Eu estou, com certeza. Alguma outra pergunta? Eu acho que seria muito interessante se você olhasse para populações diferentes, mas também dentro da mesma população. Por exemplo, no Quênia, provavelmente você vai ter um gene de velocidade lá. E apesar de já saber ou já ter detectado qual é o gene mais prevalente, você pode ver qual é o segundo. Se todo mundo tem esse aqui, qual seria o segundo? Então nós temos muitas perguntas para levantar a partir dessas amostras. Então eu desejo a você um bom trabalho. Sim, é um bom link para o Yannis, que vai falar depois de mim. Ele vai falar sobre o Quênia e esse desvio genético que nós temos lá, que é bastante diferente do que acontece na população branca. Eu acho que esse é um dos desafios que nós estamos enfrentando. Reunir a população, ou as populações no mundo, para fazer comparações entre elas. E eu imagino que nós vamos encontrar genótipos diferentes entre essas populações, que vão diferenciar os quenianos, dos italianos, dos israelitas, do resto da população geral. Mas eu não tenho certeza se nós podemos chegar a uma base comum. Eu ainda não tenho certeza disso. E isso é algo que precisamos descobrir e precisamos tomar as medidas necessárias para que esse trabalho seja feito.